Olá a todos, boa tarde para o pessoal do Brasil, boa noite, pessoal que se encontra em Israel e com muita alegria nós estamos aqui juntos, mais uma segunda-feira, pontualmente, a gente marca 8h45, 2h45 para começar, 8h50 aqui em Israel, 2h50 no Brasil, pontualmente a gente começa e mais uma vez, como sempre, agradeço muito a presença de todos e a gente vai, se Deus quiser, hoje aprender juntos e continuar com esse nosso processo que a gente, a cada semana, nós nos encontramos de crescer, de nos modificarmos e de tentar, de alguma maneira, se aproximar cada vez mais desse caminho maravilhoso da Torá, das mitzvot e tudo isso. Mas não tem como a gente não falar essa semana do assunto, como a gente fala em hebraico, na verdade é uma expressão que ela existe no aramaico, que se fala Inyana de Yoma. Inyana de Yoma, em hebraico, é o Inyan do Yom, o assunto do dia. O assunto do dia, não só do dia de hoje, mas de tudo que a gente vai viver a partir de agora, até daqui a 2 quintas-feiras, é o assunto da entrada no mês de Av. E como nós sabemos, como está escrito no Shulchan Aruch, que já está escrito isso antes na Gemara, no Talmud, Mishenichnas Av Mima'atin Besimcha, que quando a gente entra no mês de Av, nós temos que diminuir a nossa alegria. Como todos nós sabemos, a gente já falou isso há 2 semanas atrás, quando nós começamos as 3 semanas de 17 de Tammuz até Tisha B'Av, chamado de Ben Ametzarim, são dias que eles estão dentro de 2 dias que tem muito sofrimento, que a gente já falou sobre isso. Nós dissemos também que os costumes de luto, eles vão piorando, eles vão ficando mais rigorosos. Então, se ainda até o mês de Av nós tínhamos costumes diferentes entre os Ashkenazim e Sfaradim, agora ainda existem alguns costumes, mas para a gente entrar e se conectar, obviamente, com a Halachá e com os nossos costumes, eu queria só lembrar, porque é sempre muito importante lembrar esses costumes. Como nós falamos, quando entra o mês de Av, a gente deve diminuir a nossa alegria. Quando a gente fala isso, nossos sábios colocaram algumas ferramentas em volta da nossa vida, do nosso cotidiano, para que a gente se lembre disso. Então, se desde 17 de Tammuz os Ashkenazim já não cortam o cabelo e já não fazem a barba, como um sinal de luto, de tristeza, e os Sfaradim, sim, faziam isso, também, quando entra no mês de Av, continua esse costume. Os Sfaradim só tem essa proibição do que a gente chama Shavua Shechalbo, na semana que vai cair. Tisha B'Av, por exemplo, se nada acontecer até lá, vai ser, sem ser essa 4ª noite, a outra. Então, a partir do Motzai Shabbat que vem, para o Sfaradim, começa a proibição de não cortar barba e não cortar, obviamente, também o cabelo. Além disso, outra questão que a gente entra, a parte agora de casamentos. Casamentos que alguns Sfaradim continuaram a fazer até o mês de Av. A partir do mês de Av, não tem mais casamentos até a saída de Tisha B'Av, isso de acordo com todas as opiniões. Outra opinião também que eu queria trazer para vocês, a partir de agora do mês de Av, e os Ashkenazim são mais rigorosos nisso, também existe uma proibição de você usar uma roupa que ela foi lavada, ok? Uma roupa que ela está pronta para você e que ela está totalmente cheirosa e ela está bem passada. Por quê? Porque também isso traz para a gente uma boa sensação. Esse costume, ele também está dentro dos Ashkenazim e para os Sfaradim, ele começa também na semana Shechalbo, mas é importante então, já que Rosh Chodesh é amanhã à noite, terça-feira à noite, é importante a gente terminar de lavar as nossas roupas, preparar, inclusive vale muito a pena tentar vestir um pouco, algum tempo cada roupa para ela ser uma roupa usada e não uma roupa nova. Tudo isso é para a gente diminuir um pouco o nosso conforto. É claro que se a pessoa precisa muito de uma roupa, ou, por exemplo, a família tem muitos filhos, é óbvio que aqui existe uma permissão para se lavar, mas é muito importante a gente se preparar. Outra coisa também muito importante tem a ver com o banho. Banho por prazer. Ou seja,
Nesse período, a gente também costuma a diminuir um pouco os nossos banhos por prazer. Aquele banho que a gente às vezes abre a água e fica horas no banho tomando. Não, o que a gente tem que fazer a partir de agora é um banho chamado banho funcional. É um banho que ele serve para, obviamente, você ser uma pessoa limpa, não é para ficar uma pessoa suja, Deus me livre, não é para ficar uma pessoa com um cheiro ruim, Deus me livre, pelo contrário, aqui tem um lado de kavod briota, a honra das criaturas, a gente não tem que cheirar mal, as nossas roupas não tem que cheirar mal, pelo contrário, mas o nosso banho ele tem que ser funcional, você entra, você faz o que precisa fazer no banho e pronto, acabou. Isso também, os Ashkenazim são um pouco mais rigorosos e desde o mês de Av, eles já costumam isso, e os Sfaradim, como nós falamos, o quê? Shavua Shechal Bo também. E o último ponto, além de escutar música, que a gente já não escuta desde 17 de Tammuz, isso para todas as opiniões, o outro ponto também que eu queria falar para vocês é a questão de comer carne e frango. A partir de amanhã à noite, terça-noite, Rosh Chodesh Av, os Ashkenazim já param de comer carne vermelha e carne de frango. Essa proibição ela tem só nos dias de semana. Shabbat não tem essa proibição, pode comer carne normalmente, pode tomar vinho, inclusive, que também é uma proibição. Os Faradim têm algo um pouco mais leniente, que no Rosh Chodesh ainda, eles comem carne e frango, mas a partir, no caso esse ano, do dia 2 de Av, ou seja, na quarta noite, eles já interrompem também isso de comer carne. Então, no final das contas, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esses momentos. Como a gente já falou várias vezes nos nossos shiurim de preparação para esses dias, óbvio que isso tudo é muito importante, mas a gente não pode se transformar em pessoas absolutamente técnicas. Isso tem que vir como uma ferramenta para a gente crescer, uma ferramenta para a gente pensar o que falta para cada um de nós, o que eu preciso na minha vida. Nós precisamos, de todas as maneiras, pensar nisso. E é por isso, pessoal, que se a gente teve esse lado mais de alahá, de lei, de costume, que vale muito a pena se conectar também com esse momento para sentir essa falta. É muito interessante porque o que a gente quer falar hoje, o flyer, que espero que vocês tenham visto, é a última geração do exílio ou a primeira da redenção? É uma pergunta que a gente tem que se fazer muito. É uma pergunta que, na verdade, ela vem para trazer para cada um de nós um pensamento. Onde nós estamos, no final das contas? Onde está o nosso lugar? Onde é que eu estou nessa história toda chamada redenção? Será que a gente é a última geração do exílio? Ou será que a gente é a primeira da redenção? Ou a gente é tudo ao mesmo tempo? Então, eu espero que depois, quando a gente, Bezerra Hashem, se encaminhar para o nosso final, a gente vai entender algo muito interessante, pessoal, porque eu quero começar com vocês, como eu sempre tento fazer, com uma pergunta muito provocativa. Vocês sabem que quando a gente ensina a Torá, e a gente muitas vezes se depara com perguntas muito fortes, muito corretas, muito verdadeiras. E eu me lembro muito que, durante muitas vezes que a gente ensina sobre essa questão do Mashiach, que a gente ensina sobre a ideia de que o mundo vai melhorar, que vai vir uma pessoa para redimir não só o povo de Israel, mas o mundo como um todo, e etc. A gente começa a se perguntar perguntas muito fortes. Será que realmente Mashiach vem? E aí, vocês podem olhar para mim e falar, uau, como assim? É óbvio que essa pergunta é provocativa. Mas essa pergunta, pessoal, todos nós, talvez, em algum dia da vida, nós já fizemos. Porque tantas coisas aconteceram. Tantas pessoas falam que a gente progride e que a gente está melhor. Eu mesmo, semana passada, falei com vocês sobre isso. Sobre a maneira pela qual a gente está diferente. Sobre a maneira pela qual a gente está completamente outro do que a gente imaginou há 100, 150 anos atrás. Mas essa pulguinha que fica atrás da nossa orelha, ela vem. E ela faz a seguinte pergunta: quem disse que ele vem? Será que Mashiach não vai ser algo só ruhani, só algo
algo espiritual e não algo físico. A gente espera a nossa vida toda. O Talmud está cheio de ideias sobre a era messiânica, sobre uma das perguntas que, inclusive, está escrito no Talmud, no Tratado de Shabat, que Deus vai fazer para cada um de nós depois dos 120, é se pita leishua, você esperou pela salvação. O próprio Rambam, o Maimônides, nos seus princípios de fé, ele fala sobre isso, que um dos 13 princípios é acreditar. Pode demorar muito tempo, mas eu tenho que esperar. Mas eu espero toda a minha vida. Quantas pessoas esperaram toda a vida? E desculpa o que eu vou falar, mas Mashiach não veio. Só que aqui é uma pergunta sincera, uma pergunta que vem às vezes de uma dor, de algo que a gente, apesar do medo, como a gente já falou em outras aulas, as pessoas sentem isso. E as pessoas pensam, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Pensar sobre isso é legítimo, pessoal. Por quê? Porque quem realmente acredita, pensa nisso. A pessoa que não acredita, ela não se importa. Então, por que ela vai ficar pensando, será que vem ou não vem? Só quem pensa é quem realmente acredita e quem realmente quer. Então, se você já teve essa pulguinha atrás da sua orelha, é 100% legítimo. Saiba disso. Saiba disso. Ok? Ou seja, no final, essas perguntas vêm. Será então, se tanta coisa aconteceu, será que no final ele está se afastando e não se aproximando? E agora? Como fazer? O que fazer? Então, pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, Bezrat Hashem, é uma ideia que eu realmente espero que ela possa mudar a nossa concepção sobre tantas coisas que, no final das contas, a ideia que a gente vai trazer aqui, e a gente vai trazer 3 ideias principais nessa nossa aula, o que eu quero trazer é que cada um de nós, a gente possa entender, de uma vez por todas, o nosso verdadeiro papel dentro disso tudo. Por quê? Porque essa pergunta que a gente falou, pessoal, ela vem de uma história também muito interessante. Não sei se vocês já escutaram essa história. Existe uma história do sábio de uma cidade chamada Helm, que esse sábio, ele ficava no telhado, ele recebia um dinheiro para poder ficar no telhado. Para quê? Ele era um vigia. O que ele vigiava? Ele vigiava para saber o quê? Para saber quando o Mashiach vai chegar. Então as pessoas pagavam para ele e falavam, olha, você aí, fica aí no teto, fica vigiando com seu binóculo e avisa para a gente quando o Mashiach vai chegar. Avisa para a gente quando que as coisas vão acontecer, para a gente poder, obviamente, né, ter uma ideia, para a gente poder, obviamente, se preparar, para a gente ter talvez uns 20 minutinhos para se preparar e etc. E aí, passou um pouco de tempo e as pessoas vieram querer saber desse sábio. E aí, sábio, alguma coisa? Ele falou, olha, realmente não. E ele falou, e como é que está o teu trabalho? Ele falou, olha, o salário não é muito bom, mas o emprego é para sempre. Uau, peraí. Que mensagem ele passou aqui? O salário não é tão bom. Só que, de acordo com ele, por que o emprego é para sempre? Porque no final, pessoal, a gente fala, pensa, imagina, só que parece que é para sempre. Parece que a gente vai sair desse mundo e Mashiach vai continuar não vindo. Assim como durante anos anteriores, sábios gigantes do judaísmo sonharam com Mashiach e ele não veio. Então, o salário pode não ser grande, mas o emprego é para a vida toda, porque eu vou ficar aqui a minha vida toda esperando o Mashiach, ele não vai vir, falou esse sábio. E aqui é algo para a gente poder alfinetar um pouco a nós mesmos, pessoal. Por quê? Porque no final das contas, a gente tem que saber o seguinte, a gente vai começar agora a trabalhar esses 3 pontos. Ok? A pergunta que a gente tem que fazer, não, a pergunta está totalmente errada. A pergunta não é se Mashiach virá, mas a pergunta é como é possível que ele ainda não chegou?
como que Mashiach vai vir, que a gente vai passar por esse período de era messiânica que já estamos passando. Isso é óbvio, pessoal. Isso é óbvio da mesma maneira como a luz do sol. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é outra. Como é possível que ele ainda não tenha vindo? E aqui a gente vê, pessoal, que o argumento central que eu quero trabalhar com vocês hoje, ele vem de uma ideia fascinante. O Rambam, que a gente acabou de falar dele, Maimônides, toda a obra monumental que ele teve, que se chama Mishneh Torah, ele escreveu todas as leis que vocês podem imaginar da vida de um Yehudi. Leis que, inclusive, não estão escritas, inclusive, no Shulchan Aruch, no Código de Leis que a gente conhece, que trata mais do nosso dia a dia. Só que o Mishneh Torah, pessoal, ele se apoia nessa crença. Por quê? Porque sem essa crença, grande parte das nossas mitzvot, como, por exemplo, korbanot, leis de pureza e impureza, próprias leis do templo, das medidas do templo, como construir o Beit HaMikdash, leis relacionadas ao rei, ao Melech, o Sanhedrin, o tribunal rabínico, eles não têm nenhuma aplicação prática hoje em dia. Parashat Shoftim, pessoal, que é uma parashat que a gente vai ter no livro de Devarim, ela tem 41 mitzvot. Nenhuma delas a gente aplica nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente ainda não tem. A gente não tem Mashiach, a gente não tem o rei, a gente não tem Beit HaMikdash. Eu pergunto para vocês, é óbvio, pessoal, que essa é uma ideia, esse é um estado que ele não pode ser um estado permanente, porque quando a gente vê preceitos, leis na Torá, são preceitos eternos. E se a gente ainda hoje não cumpre, significa que no futuro nós sim vamos cumprir. Porque é impossível também, se a gente for parar para pensar, pessoal, é impossível algo, se não fosse verdade, é impossível que essa crença ela ia se manter por tanto tempo. Porque qualquer crença que ela se baseia numa mentira, o que vai acontecer com ela, pessoal? Ela tem uma natureza somente transitória. Como está escrito no Talmud, algo muito interessante que fala, Amru Hazal, falaram nossos sábios, em la sheker raglaim. A mentira, ela não tem pernas. Por quê? Porque as otiot de sheker, sim, as letras de sheker, ela é shin, kuf e resh. E cada uma está sentada em uma perna só. Ok? A gente pode mostrar depois, eu não quero entrar agora em todos os detalhes, mas está escrito que é o famoso ditado em português que a gente conhece, que a mentira tem perna curta. É impossível que algo que seja mentira ia se guardar por tanto tempo na história de um povo. A gente vê isso acontecendo com outros povos, com outras religiões, a torto e a direito. Porque quando algo é baseado numa mentira, não tem final. A palavra emet, por outro lado, pessoal, cada uma tem duas pernas. Então a gente vê que é impossível que Mashiach não vai vir. A grande pergunta é por que ele ainda não veio. Então, eu quero entrar um pouquinho mais fundo com vocês em uma ideia. Porque o Rambam, ele tem um livro, um dos livros do Mishneh Torah, uma das leis que ele traz é leis relacionadas ao rei Melachim. E no capítulo 11 e 12, pessoal, ele mostra para a gente de uma maneira clara 4 sinais da era messiânica. 4 sinais para que a gente possa saber ou identificar se nós estamos dentro desse período ou não. E o que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, é que dos 4 sinais, será que nós estamos em algum deles? Ou será que nós nem entramos em nenhum deles? Ou será que nós já passamos de todos eles? Por quê? Porque isso vai demonstrar para a gente, no final das contas, aonde nós estamos dentro desse processo. Aonde eu me encontro, o que tem que acontecer?
Então preste atenção, porque é realmente impressionante. Na primeira alahá, na primeira lei do capítulo 11, o Rambam fala o seguinte, preste atenção. Amelech HaMashiach, o rei Mashiach, Salvador, Atid la'amod u'leachzir malchut David leyashna. La memshala arishona, ele tem que, primeiro de tudo, fazer o quê? Ele tem que devolver o reinado de David, como o primeiro reinado que a gente teve quando David Amelech foi rei, etc. O Boné Mikdash, ele tem que construir o Mikdash, o templo, o Mekabetz Nidrei Israel, ele tem que reunir todos que estão fora. Vechozrin kol hamishpatim beyamav keshayu mikodem. E tem que também voltar todas as leis que tinham antes através do Sanhedrin, do tribunal rabínico, makrivim korbanot, tem que fazer as oferendas, veosin shmitim veyovlot kechol mitzvatam ora batorá. E a gente tem que fazer os anos sabáticos e o ano do jubileu, como está escrito na Torá. Ou seja, aqui a gente vê uma coisa interessante, que o Rambam, então, é verdade que tem coisas que a gente falou que ainda não aconteceram, mas de acordo com o Rambam, nessa era, tem que existir 4 coisas. A primeira delas é o que a gente chama de Geulah Leumi, uma redenção nacional. Am Israel tem que voltar para a terra de Israel, né? Reunião dos dispersos, e a gente tem que agora liderar as nações. Liderar as nações não significa que agora todo mundo nesse primeiro momento vai, eu tenho que respeitar a gente, e a gente vai ser agora como... A gente, até pelo nosso tamanho físico, isso é muito difícil. Mas a gente vê que o povo judeu está voltando para a sua terra. Há 150 anos é um processo que ele começou, que ele voltou a acontecer e que ele não para de acontecer. Mas um pouquinho, nós seremos 50% mais do povo judeu em Israel do que fora. Isso é um sinal de que, uau, da era messiânica. 2, fartura material. Shefa. Vocês podem olhar para todos os lados. Que fartura material nós temos hoje em dia. Você entra em qualquer lugar e você tem 1 milhão de opções, não só de supermercado, mas de tudo na vida. Você pode escolher daqui até a China tudo o que você quer. 3, a paz mundial. Como está escrito, né, nos nossos profetas, Lo issa goi el cherev, velo ilmedu od milchama. Um povo não vai mais se levantar a espada para o outro. E vocês vão falar, mas espera aí, isso está acontecendo de novo. A gente ainda não chegou no final. Mas comecem a parar para pensar um pouco, pessoal, das guerras que nós tivemos e do que nós temos hoje em dia. Comece a pensar um pouco no período das cruzadas, no período da Inquisição, no período do Holocausto, e pensa, agora que a gente voltou, o que significa uma guerra? Guerra significa que a gente também vai poder se defender, que a gente também vai estar no fronte de batalha, a gente não vai estar tomando na cabeça o tempo inteiro. E o quarto sinal é que o mundo ele vai estar dedicado ao conhecimento de Deus. Ou seja, nos 3 primeiros, pessoal, a gente já avançou demais. A redenção nacional, temos um Estado independente, falamos disso. Temos Jerusalém independente. Mas não é o suficiente, como a gente falou. Fartura material, temos paz mundial. A gente está caminhando. Ou seja, a gente está avançando. Mas no quarto, pessoal, quando a gente começa a pensar um pouco da liderança espiritual, quando a gente começa a falar um pouco, né, do mundo estar dedicado ao conhecimento de Deus, parece que a gente só está num que a gente chama numa ladeira abaixo. Parece que a gente está declinando, porque será que hoje em dia se fazem sábios como os sábios de antigamente? Será que hoje em dia se fazem sábios como tiveram há 10, 15, há 100 anos atrás, há 500 anos atrás como Rav Yosef Karo, 800 anos atrás como Rambam, há 3.000 anos atrás como Moshe Rabbeinu? A gente está declinando.
Isso é algo que a própria Gemara, o próprio Talmud fala para gente, que existe um conceito que se chama Yeridat Adorot. Nós estamos, cada geração que se afasta de Moshe, a gente está descendo. Então parece o quê? Parece então que nunca vai acontecer, se é assim. E aí, eu quero mostrar para vocês, porque isso vale muito a pena, algo que o Rama me escreve, para que a gente não tenha medo. Nesse capítulo 12, o Rama fala o seguinte: Al ya'ale alalev, não suba no seu coração, Shibimot HaMashiach yevater davar miminhago shel olam. Não ache que agora os costumes ou o que acontece no mundo vai mudar. Não. Ou sheyesham chidush b'maaseh bereshit, ou que agora vai ter algo que, bum, vai ter algo fora do normal. Ela olam keminhago noeg. O mundo vai ser como ele é hoje. Só que totalmente diferente na perspectiva. Porque muitas vezes, pessoal, a gente para e pensa e fica se perguntando, mas espera aí, quando é que vai vir o milagre? Quando é que eu vou ver lá o Mashiach sentado no burro lá no Monte das Oliveiras? Mas é isso que você está esperando? Mas tudo bem, isso pode acontecer. Ou você está esperando que o sol se transforme em lua e a lua em sol? Fala o Rambam, não. O mundo vai seguir o quê? O mundo vai seguir o seu caminho. Por que o mundo vai seguir o seu caminho, pessoal? Porque assim tem que ser o mundo. Deus, ele colocou o mundo de uma maneira para que o avanço, para que o progresso, ele seja feito através da gente. Ou seja, o fato de que Deus, cada vez mais a gente, por um lado, sente a presença de Deus, mas os milagres estão cada vez mais ocultos, isso só mostra que ele colocou nas nossas mãos a possibilidade de quê? De seguir adiante. A possibilidade de quê? De ir em frente. Exatamente essa é a ideia. É exatamente essa a ideia. Então a gente vê que é muito interessante, porque onde é que a gente está, então, no final das contas, pessoal? Porque o ponto que a gente tem que chegar aqui é exatamente essa ideia. Da onde a gente vai, então? Se nos 3 primeiros a gente avançou bastante, como então eu posso chegar na ideia da liderança espiritual, ou exatamente de quem exatamente vai ser essa pessoa? Então, eu quero trazer algo para vocês muito interessante. Por quê? No final, quando a gente olha como algo que está recuando, que está baixando de nível, pessoal, Deus, ele mostra que é justo o contrário. Deus, ele demonstra que ele quer que o ser humano assuma uma iniciativa. Porque se eu realmente pensar na grandeza dos nossos sábios, e a gente pega, por exemplo, Moshe, a gente fala, uau, Lo haya navi que Moshe. Não teve profeta como Moshe, é verdade. Mas depois, nós tivemos a época dos profetas. Na época do segundo templo sagrado, já não existia profecia no mundo. Mas espera aí, não existia profecia no mundo, então o nível desceu. Mas, por outro lado, o que começou a acontecer? Começou a acontecer a grande assembleia, Anshei Knesset Agdolá, e também os sábios da época da Mishnah, os Tanaim, depois os sábios da época da Gemara, os Amoraim. Então, existe uma descida, mas existe também pessoas pegando a responsabilidade na mão para fazer o quê? Para fazer o povo judeu ir para frente. Para fazer a Israel. Não tem mais profecia? Segundo o templo, o que eu faço agora? Fico parado esperando o milagre acontecer? Não. Eu vou trabalhar. Eu vou botar Rabi Yehuda Nassir, que engloba todo o conhecimento dele. Para quê? Para que a gente tenha o que a gente tinha na Torá oral, que ela passe agora a ser uma Mishnah. Para que passe a ser agora algo organizado para facilitar as pessoas. Ah, não, mas a gente está descendo de nível. Sim, mas a gente está avançando com as nossas próprias iniciativas. A gente está avançando com as nossas próprias mãos. No final das contas, pessoal, parece que hoje a gente está na famosa era do indivíduo, né? Sem grandes ulai, talvez líderes centralizadores e etc. Só que a gente vê que
É exatamente isso que a Kadosh Baruch Hu quer. Vocês querem que eu prove para vocês? Prestem atenção. Durante 3 livros principais, desde o nascimento de Moshe, quando Deus começa a falar com Moshe, o tempo inteiro vai daber Hashem el Moshe lemor. Vem Deus, chega para Moshe e fala para ele para que Moshe faça o quê? Lemor. Para que ele passe isso o quê? Adiante. E Moshe vinha e falava sempre o quê? No nome de Deus. O início, inclusive, do livro de Vaikra, de Levítico, é interessante. Porque a gente vê que a voz divina, ela ia direta com Moshe. Está escrito, Vaikra el Moshe. Deus chamou a Moshe, Vaikra, chamou, Vaidaber Hashem elav, me'oel moed lemor. E ele falou com ele da onde? Da tenda da reunião, de onde ele falava com Moshe. Só que olhem que coisa interessante. Parashá da nossa semana, livro de Dvarim que nós começamos. Está escrito o seguinte, olhem a mudança. Como abre, como que é o patiar, a abertura do livro de Dvarim. Eile advarim, e esses são os ditos, Asher diber Moshe el kol Israel, que Moshe disse para todo o povo de Israel, Be'ever Yarden, nas margens do Jordão, Bamidbar, no deserto, e etc, etc, etc. Peraí, não entendi nada. Pessoal, está tudo errado. Ele é advarim Asher diber Moshe el kol Israel. Isso é o que Moshe falou para Israel? Como assim? No final das contas, o que deveria estar escrito aqui? Isso é o que Deus falou para Israel, porque a Torá é divina ou a Torá é de Moshe? E por que isso acontece dessa maneira? Então, uma ideia bem interessante que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, para que a gente possa realmente entender essa maneira de a gente fazer, cumprir tudo isso que a gente está tentando se elevar e chegar, obviamente, nessa resposta. Quando eu olho isso, eu vejo algo sensacional, porque o livro de Dvarim, não sei se vocês sabem, ele é o livro que ele conta o último discurso, os últimos 30 dias da vida de Moshe. Ok? Os últimos 30 dias da vida de Moshe. E Moshe, o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de um resumão de tudo que Deus falou com ele, para Israel. E por isso que, inclusive, o livro de Dvarim, como ele se chama? Mishneh Torah, o mesmo nome do livro do Rambam, o livro de Dvarim recebe. Por quê? Porque é a repetição de toda a Torá. Mas se a repetição da Torá, ela não deixa de ser divina. Como assim? Ele é Dvarim Asher Diber Moshe. O que deveria estar escrito é que isso foi o que Deus falou para Moshe, para dizer a Israel. E quero fazer mais um desafio para vocês. Semana que vem, não esse Shabbat, nós iremos ler a Parashá de Vayet Hanan. Na Parashá de Vayet Hanan, aparece pela segunda vez na Torá os Aseret Adibrot, os 10 mandamentos. Eu posso compartilhar um segredo com vocês? Peço para vocês fazerem um exercício quando vocês puderem e tiverem tempo. Olhem a Aseret Adibrot de Shemot, que está lá em Parashat Yitro, ok? No livro de Êxodos, e olhe 10 mandamentos na Parashá de Vayet Hanan, no livro de Dvarim Deuteronômio. Quero contar uma coisa para vocês. Tem 8 diferenças entre um e outro. 8 diferenças. Eu pergunto para vocês, espera aí. Então a Torá, ela mudou? São outros mandamentos? Como pode? Então parece aqui, pessoal, que no final, quando a gente olha isso, existe algo muito mais forte aqui quando eu queria, que é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Porque aqui, e no livro de Shemot, por exemplo, é Deus 100% falando com a gente. Milagre, revelação, Monte Sinai. Deus, ele colocou o Monte Sinai na nossa cabeça, milagre e trovões, e todo mundo se... Uau! Agora, Deus, ele deu a Torá na mão de Moshe para que Moshe faça o quê? Moshe, segue adiante. Moshe, avança. Vai para frente. Se você acha que para esse povo
Talvez, ao invés de falar Zahor, como está escrito da primeira vez, lembra, você tem que falar Shamor, como está escrito, guarde dessa vez, fala dessa maneira. Deus dá para Moshe autonomia. Aí você pode olhar e falar, mas espera aí, está tudo diminuindo, está tudo descendo. Não. No final, pessoal, cada geração, preste atenção nisso, cada geração, porque existe o que a gente chama de Yeridat Dorot? Porque as gerações, elas de alguma maneira vão caindo, porque quanto menos luz, menos gigantes como Moshe, como os profetas a gente tem na nossa vida, isso faz com que cada indivíduo ele seja forçado a acender a sua própria luz. Para que ele seja forçado a se movimentar. Para que ele não sente e espere. O período do deserto foi um período relativamente difícil, por um lado, mas ele foi super fácil, por outro. Por quê? Porque a Israel estava protegido totalmente. Tinha nuvens, tinha comida, tinha o man, tinha água, a roupa deles não gastava. Inclusive, uma das explicações que falam do porquê os espiões falaram mal da terra é que eles não queriam agora eles perder essa tranquilidade. Eles não queriam perder agora essa beleza. Eu quero isso, eu quero tranquilidade, eu quero sombra e água fresca na minha vida. Eu não quero entrar em Israel agora e começar a guerrear, e começar a ter que suar para poder conseguir me sustentar. Eu quero o deserto. Só que Deus fala, a vida não é o deserto. É muito mais fácil viver quando a gente senta e tem pessoas para fazer o trabalho pela gente. A famosa inteligência artificial de hoje em dia, que ela ajuda a gente, mas no final das contas, a gente senta e ele faz todo o trabalho pela gente. Essa é a nossa geração, a geração da inteligência artificial. Só que a Kadosh Baruch Hu está falando, não, eu estou dando na sua mão algo valioso. Eu estou dando na sua mão, pessoal, todos os sinais de que vocês estão avançando. Vocês pode ser que vocês estão se afastando cada dia mais de Moshe, dos profetas, dos Tanaim, dos Amoraim. Tudo isso é verdade. De sábios da nossa geração, de alguns anos atrás, como Rav Ovadia Yosef, Rav Kanievski, Rav Steinman, Rav Eliashiv, uou, gigantes, Rav Kook. E a gente pode estar falando, uau, cadê? Onde estão essas pessoas? Deus está falando, façam como Moshe. Façam como Anshei Knesset Agdolah, que olharam uma situação, olharam que a profecia se interrompeu, Moshe olhou que agora era o último momento dele de deixar o legado, e eles falaram, agora é o momento da minha luz. Agora é o momento de eu crescer. Agora é o momento de eu iluminar. Agora é o momento de eu realmente pegar a responsabilidade, como nós falamos nas aulas anteriores, assumir essas responsabilidades e ir adiante, pessoal. Porque não é possível que, se Mashiach vai chegar, porque vai chegar, e ponto. Porque toda a Torá, a maioria da Torá depende dela. Preceitos, como nós falamos, que a gente hoje não faz ainda, depende de tudo isso. Se a gente vê como, de que maneira, pessoal, no final das contas, a gente pode entender que a gente olha e pensa, ok, Moshe, quem é você para falar para Israel? Você tinha que ter falado no nome de Deus. Por que Deus concorda? Porque Ele quer a autonomia. Ele quer que nós agora sejamos essa continuidade. Ela quer dessa maneira. Eu quero trazer para vocês algo muito interessante que eu tive acesso semana passada. Algo fenomenal que eu acho que vai dizer muito também sobre essa nossa responsabilidade e sobre tudo isso que a gente tem vivido. O Rebbe de Lubavitch, o famoso Rebbe Menachem Mendel, ele, em Purim, de 5.747, ok? Ele começa dentro da Seudat Purim, daquele momento que é o lado da refeição, mas é um momento muito elevado,
ele começa a pensar, uau, por que não? Por que não veio ainda? Por que realmente ainda não chegou? Por que isso está acontecendo assim? Poxa, e o próprio Rebbe falava que Eretz Israel, falava da Guerra dos Seis Dias, falava da queda da União Soviética, Guerra Fria, de tudo o que aconteceu, de como isso é um sinal. E a gente, só um parênteses, porque o Rebbe hoje em dia não está vivo para falar isso, olhem quantos regimes ditatoriais a gente viu nos últimos anos caindo, pessoal. Ainda faltam alguns. Ainda falta um dos principais, que é o Irã. Obviamente, a gente reza e tem que rezar todos os dias para que isso aconteça, para o bem não da gente apenas, para o bem do mundo. Para o bem do mundo, porque vai ser um bem para o mundo que a gente não tem como imaginar. Só que o Rebbe, pensando nisso, ele fala o seguinte, preste atenção para vocês entenderem como um gigante como ele pensava. Ele escreve o seguinte, Me'ata avar ainian me'anasi elakol. Fala, o Rebbe, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. A partir de agora, desse momento, Deus está tirando a responsabilidade, está tirando digamos assim, a prioridade do Nasi. Quem é o Nasi? É o presidente, é o líder, é o rabino, é o maior rabino do mundo. Ele está passando para quem? Elakol. Está passando para todos. O que significa isso? Aino, ou seja, lekol echad vechad mi Israel, cada um e um de Israel, yesh lefarsem beyeter se'et et psak din Rambam. Chegou o momento da gente agora propagar o que o Rambam, que a gente está estudando agora. Os 4 sinais que o Rambam traz de Mashiach, como os 3 primeiros a gente foi Leitkadem, e como o último, parece que a gente não está Mitkadem. Mas fala o Rebbe de Lubavitch, essa é a Itkadmut. Porque Deus não quer que fique na mão de uma pessoa só. Ele quer que o despertar ele venha de baixo, de todos. Por isso que eu disse para vocês há 2 semanas atrás, que a construção do Beit HaMikdash ela não vai vir pegando um martelo. Ela vai vir com o nosso coração antes de tudo. E ele termina e fala através de uma ação única que está dentro da sua possibilidade, Levi Yeshua. Ele tem a possibilidade de trazer a Yeshua, a salvação, e a salvação para quem? Para todo o mundo. Um ato, uma ação. Por quê? Porque o poder, a responsabilidade não está lá em cima. A responsabilidade está aqui. Está na hora da gente matar a bola no peito e fazer o gol, pessoal. Está na hora da gente ir para cima. Está na hora da gente ir para frente, porque a gente não tem opção. A gente mitkadem. Então, a pergunta, agora a gente consegue responder a pergunta. Que Mashiach vai vir é óbvio. E quando eu, às vezes, tenho aquelas dúvidas que eu falei no início, é porque eu acredito. Mas por que ele não veio? Porque provavelmente a gente ainda não pegou isso da maneira que a gente tem que pegar. Provavelmente, pessoal, a gente ainda não trouxe isso de uma maneira prática para a nossa vida, como a gente deveria fazer. Olhar para o mundo, olhar para o que acontece, olhar com o potencial que, no final das contas, a gente tem também dentro da gente. Então, da mesma maneira que quando chega Chodesh Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente sempre escuta rabinos e pessoas falando, olha, pega uma decisão e vai com essa decisão para o Yom Adin. Vai com essa decisão para o dia do julgamento. Vai com ela, muda, porque pode ser isso que vai fazer o seu julgamento melhorar. E tudo isso é 100% verdade. Só que agora, pessoal, a gente também tem que entender que chegou o momento de acender também a nossa luz. Dessa maneira, não mais no para ti, não mais no individual, no coletivo, no todo, na maneira pela qual eu posso, devo e tenho que influenciar mais uma pessoa, porque o meu gesto individual, ele está
diretamente ligado com o processo da Geulah do meu povo. Porque quando eu não faço apenas para mim. Não tem problema de fazer para mim. Mas eu faço para algo maior. Eu faço porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade, pessoal, ela pertence a todos. Essa responsabilidade, no final das contas, ela não tem a ver só com pessoas grandes. Todos nós somos pessoas grandes. Todos nós somos pessoas que, ao longo do tempo, temos que descobrir, pessoal, como fazer para trazer mais essa bondade para o mundo, mais essa luz para o mundo, mais essa ação para o mundo. Muitas vezes isso é necessário. Muitas vezes a pessoa tem que se colocar em situações que nem ela esperava. Mas se eu estou proporcionando mais algo para o mundo, com certeza eu estou sendo responsável direto dessa Geulah. Porque não dá mais, pessoal, para sentar e esperar. Está na hora da gente fazer. Está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente chacoalhar a cadeira e falar, vamos para frente. Porque, no final das contas, pessoal, é essa verdade que a gente tem que carregar na nossa vida. Tudo que a gente vê no mundo que parece aos nossos olhos que é verdade, lembrem vocês do que a gente falou da mentira. Ela é uma mentira que ela vai terminar. Ah, não, mas esse aqui está lá no alto. Se ele é baseado numa mentira, ela vai terminar. O que fica no mundo é a verdade. E a verdade, no final das contas, como todos nós sabemos, pessoal, ela é a Torá. Pensem em todos os reinos. Pensem em todos os ditadores que subiram ao poder como a grande verdade do mundo. E no final, passaram anos, às vezes leva muito tempo, é verdade, mas a gente vê que apesar disso tudo, chega um momento que a verdade ela vem à tona. E quando a verdade vem à tona, pessoal, isso tem que ter a ver com cada um de nós. Isso tem que ter a ver com as nossas ações. Isso tem que ter a ver com essa ideia de que, ok, me afasto, ok, estou mais longe de Moshe, tudo isso é verdade, mas Hashem está me dando nas minhas mãos um tesouro para fazer a diferença. Que a gente, Bezrat Hashem, possa ser a última geração de um exílio, porque, sem dúvida, a gente já é a primeira geração da redenção. Mas que a gente possa, Bezrat Hashem, com os nossos olhos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, que a gente possa, obviamente, só crescer, só olhar para frente, só entender como fazer para que eu possa cada vez mais iluminar, para que cada vez mais eu possa trazer para esse mundo tão escuro, tão cheio de valores trocados, tão momentos que quem acha que está bem, no final das contas não está, e quem acha que não está, está. Ou seja, o mundo, a gente está no que a gente chama do Olam Hafurra, a gente está num mundo que é totalmente contrário. Muitas vezes quem faz o mal está lá em cima e quem faz o bem está lá embaixo. Muitas vezes pessoas boas não têm quase nada na vida e pessoas ruins têm tudo. Mas a gente está nesses dias. Em dias que a gente chama Yamim Goralim, dias de muita, muita, muita bondade divina, mas dias que a gente tem que aproveitar esse momento para transformar aquela pergunta que a gente começou do se Mashiach vai vir, mas se perguntar por que ele ainda não veio. E eu sou parte disso. Se ele não veio, eu também sou parte. Por isso que está escrito que em toda geração que Mashiach, Beit HaMikdash, não é construído, é como se ele tivesse sido destruído. Por quê? Porque se ele não está aqui, talvez está faltando algo que eu tenha que fazer. Não precisa ser grande. Tem que ser possível. Tem que ser verdadeiro. Tem que vir do nosso coração. Essas 3 semanas, o mês de Av agora, é o momento para isso. O momento de pensar, como nós falamos na semana passada, em Aharon HaKohen, no grande líder relevante para o ano de 2026.
pensar em como ser esse tipo de pessoa para o mundo, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso povo, para a humanidade como um todo. E saber que a gente não tem que ter medo, porque é uma garantia, é algo que vai acontecer, e quando acontecer, só vai trazer brachá para todo mundo. Bezrat Hashem, Sheniske, que a gente tem o mérito não só de viver nessa geração da redenção, mas que a gente também possa ver, Bezrat Hashem, a Geulah Shlema, a redenção completa muito breve em nossos dias. Amém ve amém. Muito, muito obrigado e boa noite.